Olá! Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família, da minha, da sua, da nossa família. Um programa que tem como objetivo alcançar a sua vida pessoal e familiar, sempre orientados pelo Espírito Santo de Deus e baseados na palavra de Deus, que nos orienta, que nos conduz e que nos leva ao caminho certo. O programa Renovando Vidas, você acompanha todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda nós temos uma reprise aos sábados a partir das 22 horas. E caso você queira rever uma de nossas programações, você também poderá estar acessando o nosso portal na internet www.aravideos.com.br. Lá você terá todas as matérias, ou pelo menos muitas matérias que foram exibidas aqui em nossa programação, ok? Hoje, no programa Renovando Vidas, eu quero compartilhar com você, amigo telespectador, algumas das orientações que a Bíblia nos diz em relação a mãe, mulher, pai e filhos. Cada bloco do nosso programa nós teremos a oportunidade de falar a respeito de um destes assuntos. Hoje em dia, nossa vida é sempre muito corrida, muito agitada. Como você tem sido, mulher? Como esposa, como mãe, ou você que ainda é solteira, como você tem sido dentro da sua casa, como filha? E você, homem, como tem sido o seu papel de marido, de homem cristão, homem de Deus, de pai? E você, filho? Você que tem aí, seu pai, sua mãe, como você tem lidado com o seu papel de filho? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desses temas que envolve a família, né? Uma família composta por pai, mãe e filhos. E a gente vai aprender um pouquinho a respeito do que o nosso Senhor e Salvador nos orienta na palavra de Deus. Deus nos dá muitos caminhos, Ele nos dá muitas alternativas. Cabe a mim e a você buscar este caminho e seguir este caminho. Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que está escrito e sabemos que é uma palavra inspirada por Deus. E sendo inspirada por Deus, está aqui a vontade do próprio Deus. E a vontade de Deus é que eu e você possamos ser felizes, possamos ser abençoados em tudo e em todas as situações. E o caminho que Deus nos dá, a orientação que Ele traz para nós, está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. E é nesta palavra que nós iremos nos orientar, nos conduzir, como em todas as programações, hoje assim também será. Amém? Vamos falar um pouquinho, iniciando a respeito da mulher? Mulher, né? Quando a gente fala de mulher, a gente já logo pensa em sentimento, em emoção, em coração. Nós, mulheres, somos mesmo, muitas vezes, movidas pela nossa emoção, pelo nosso coração. E por que somos assim? Porque Deus nos criou assim. Só que muitas vezes nós precisamos entender que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que o coração do homem é enganoso, que há caminhos que parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. Então talvez a gente erre muitas vezes achando que está acertando, sabe aquilo? Se eu errei, na verdade, foi tentando acertar. A mulher é assim. Mas, na verdade, o ser assim da mulher traz muito mais benefícios do que prejuízos. Porque a gente ama mais, a gente abraça mais, a gente declara mais o nosso amor. E isso é muito bom. É assim que Deus nos fez, é assim que Ele nos quer. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Mulher, olha o poder que nos é delegado através da nossa sabedoria. O que é sabedoria? O que é ser sábia? É você falar a coisa certa na hora certa. Porque muitas vezes, talvez aí dentro da sua casa, você tem falado o que é certo, mas você tem usado o momento errado. Ou, ao contrário, você
fala o que é errado no momento certo. Sabe aquele momento que Deus preparou? A gente vai lá e fala o que é errado. Ou ao contrário, né? Ou Deus ainda não preparou o tempo e a gente fala a palavra certa, fala o que é certo, mas no tempo errado. Então nós precisamos aprender para sermos sábias como esta mulher que a Bíblia nos orienta a ser. Nós precisamos entender e viver no tempo de Deus. Nós precisamos amar. E quem ama sabe fazer as coisas bem feitas. A Bíblia diz que a mulher, quando tem sabedoria, ela edifica. O que é para você uma edificação? Eu vejo essa palavra como uma construção. Eu como esposa, eu como mãe, eu tenho construído a minha casa. Eu tenho em minhas mãos este dom. Deus deu a mim e Deus deu a você, mulher. Como tem sido a sua reação em momentos de crise? Crise financeira, crise familiar, conjugal, pessoal, talvez algo que só você esteja vivendo. Como tem sido a sua reação? Você tem construído ou você tem destruído? A gente pode destruir com palavras, com gestos, com situações que a gente constrói de forma errada. Precisamos ser sábias, porque a sabedoria que há na mulher pode construir, pode edificar a sua casa. Mas a Bíblia continua dizendo que, porém, mas a tola derruba a casa com as suas próprias mãos. Olha a responsabilidade. O Espírito Santo de Deus, com certeza, neste momento vai te dar discernimento para você saber e entender se o que você está fazendo está construindo ou está derrubando. Ou sabe aquela mulher que vê, entende e realmente tem construído, mas nunca vê a casa pronta porque constrói um dia e derruba no outro, constrói uma parte e derruba a outra, levanta uma parede, derruba aquela parede. Amadas, nós precisamos construir e continuar construindo, sem derrubar. Nós precisamos ser sábias. E antes de irmos para o próximo bloco, eu quero falar um pouco mais a respeito de nós mulheres, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, mulher linda, mulher bela, mulher sábia. Quem a achará? O seu esposo te encontrou? Os seus filhos te encontrou? Presente de Deus para eles. O seu valor muito excede ao de rubis. Olha o valor que há na mulher virtuosa, a mulher que tem virtudes. A Bíblia nos dá um segmento aqui que nos ensina algumas virtudes da mulher. E eu vou ler, nós vamos acompanhar juntos. A Bíblia diz no livro de Provérbios 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe traz bem e não mal todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o pão. Ainda de noite se levanta e dá o mantimento para sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herança e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fujo e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece o seu marido,
nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos e ri-se do futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está em sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e chamam-no bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. Dar-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Antes de passarmos para o próximo bloco, para o próximo assunto, eu quero trazer você a meditação do versículo 30. Nós vemos que muitas vezes as mulheres acham que ser virtuosa é ter uma beleza física, é ser uma mulher extremamente elegante, é ser uma mulher fina, é ser uma mulher perfeita aos olhos naturais do que a sociedade hoje impõe como uma beleza. Mas a Bíblia diz no verso 30 que enganosa é a graça e vaidade é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, esta será louvada. A nossa beleza está no nosso interior, está no espaço que nós damos para que o Espírito Santo de Deus habite. É aí que está a nossa beleza, é isso que você precisa edificar, é isso que você precisa ser. É claro que é saúde você cuidar do seu corpo, é bom você cuidar da sua aparência, mas que isso não seja vaidade sobre vaidade na sua vida. Você precisa buscar o Senhor. Esta é a mulher valorosa e virtuosa que a Bíblia nos ensina a ser. Amém? Voltamos com o programa Renovando Vidas, o programa da família. Hoje, através da nossa programação, nós estamos falando um pouco a respeito do papel de cada um dentro de casa, dentro do lar, dentro de uma família, né? No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho a respeito da mulher, a mulher sábia, a mulher virtuosa, a mãe, a esposa. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre o seu papel, homem, varão, sacerdote. Você sabia que o seu papel dentro do seu lar é o de sacerdote? É aquele que tem a função de levar os seus filhos para a igreja, de prover o sustento para o seu lar. O homem precisa trabalhar, precisa correr atrás. O homem precisa ser muito orientado por Deus, porque muitas decisões importantes vêm e devem vir do homem. É ele quem toma as decisões. Ele deve, ele precisa, ele pode e ele deve buscar uma orientação na sua esposa. Mas a decisão final é sua, homem. E sendo a decisão final sua, a responsabilidade maior também é sua. A consequência daquilo que você decidiu também é sua. Por isso você precisa estar sempre, sempre debaixo da cobertura de Deus, sempre sendo orientado por Deus, sem tomar decisões precipitadas. A Bíblia diz que nós precisamos honrar as nossas dívidas, nós não podemos comprar mais do que nós podemos. Ah, mas não é eu quem estou comprando, é minha esposa, os meus filhos. Então é seu papel colocar a casa em ordem. A Bíblia diz também que aquele que é fiador precisa estar preparado para perder até a cama que dorme. Então, homem, cuidado com as suas decisões, cuidado com o que você tem feito, com os negócios que você tem se envolvido, porque se isso sacrificar toda a sua família, com certeza você estará errando e pecando contra ela. Então, você precisa estar atento. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. E o que a Bíblia diz? É sua missão, homem, sacerdote, varão. Diz assim: instrua o menino, o seu filho, no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Olha a sua missão como homem, como pai. Ensinar os seus filhos o caminho em que eles devem andar.